Amém? Amém. Vamos lá. Toda vez que eu venho pregar é uma história, né? Jesus, a glória. O pastor me chamou para pregar, aí eu Thierry, no dia de Páscoa, que bom, dia de Páscoa, legal, né? Aí você já imagina que você vai falar, tananã. Aí o pastor manda mensagem, né? Culto de missões. Aí eu, meu Deus. Eu vou falar no culto de missões, o que eu vou falar? Porque a gente já pensa, né? Daniel vai falar no culto de missões. Alguém que já fez alguma missão. Dandara nunca fez. Eu falei, não, Deus, tá errado. Tá errado. Não faz sentido. Mas, se eu tenho que falar, ok. E, obviamente, não tem como... O pastor, né, ele me mandou... O pastor é evangelista, né, gente? Então, ele me mandou um monte de vídeo do pastor da África, do pastor não sei o quê, do ID. Aí eu falei, Senhor, mas o que eu vou falar disso aqui? Mas, graças a Deus, o Espírito Santo nos capacita. E hoje eu não vim falar especificamente da missão ou como fazer uma missão, mas eu vim falar como tem que estar o seu coração para uma missão. Uma coisa que eu aprendi também é que a missão é para todos. Para todos. Para todos nós é a missão. Mas, como a Tati Tiara falou aqui no louvor, o que muda é a forma. Os dois aí vão ter que ser bons hoje na Bíblia, viu? Bem rapidinho. 1 Coríntios 12. Bora ver se tá estudando a Bíblia mesmo. 12:12. Olha o que Paulo está falando. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Aí lá no 12, fala assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formando um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um único Espírito. Missão é para todos, mas a forma muda. A cada um é dado uma forma, um dom, um ministério, uma forma de atuação. Às vezes a gente até se escandaliza, né, com a forma de atuação do Espírito, mas o Espírito é o mesmo. Ele só vai mudar a forma. E hoje, bom que a Vivi já me ajudou, ela me deu uma tradução, é Páscoa. E o que significa a Páscoa? Sexta-feira simboliza Jesus morrendo. Aí hoje simboliza, depois de 3 dias, Jesus ressuscitando. Aí hoje eu dei uma irritadinha no meu Instagram. Porque, gente, estava todo mundo postando alguma coisa sobre isso. Aí você ficava assim, gente, que essa pessoa só posta que tá na festa, tá bebendo, tá não sei o quê, não sei o que lá. Aí Jesus vive. Glória a Deus, né? Paulo fala, né? O que importa é que eles estão falando. O que importa é que o evangelho está sendo pregado. Mas me veio um questionamento. Será que não só essas pessoas, mas também principalmente nós, sabemos o que significa isso? Que Jesus ressuscitou e ele vive? Será que nós realmente entendemos e sabemos o porquê disso? Porque Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou. E é sobre isso que eu quero falar. Vamos ler bem rápido, Mateus 28, aí, 16. Mateus 28, 1. Que conta exatamente essa história. Aí você vai rapidinho comigo, tá? Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver
o túmulo, o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou no sepulcro, tirou a pedra e sentou sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas também tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como ele já tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos: ele ressuscitou dentro e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Note que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de... Como é que tem medo e alegria ao mesmo tempo, né? E foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram aos seus pés e adoraram. Lá no 16, Jesus aparece para os discípulos. Aí, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. O que me chama muita atenção aqui aí só põe lá Marcos 16, que é a mesma história, só que em outra pessoa falando. Lá no Marcos 16, 15, fala assim: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais, aqui Marcos ele contou um pouco a mais do que aconteceu, que Jesus falou. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará nenhum mal, imporão a mão nos doentes e estes ficarão curados. Ok. O que me chama muita atenção aqui, eu não gosto, está tão acostumada a ficar aqui, né? O que me chamou tanta atenção aqui é que Jesus, ele morreu. E ele ressuscitou depois de 3 dias. Aí a primeira coisa que ele falou para os discípulos que ficaram 3 anos com ele é o quê? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quando a gente para pensar isso, é importante, né? Ide e pregai o evangelho. Ele morreu, ressuscitou. E o que ele foi fazer? Mandar eles irem. Olha a importância disso. E o mais interessante é que ele mandou todos. Às vezes a gente fala, aquela pessoa é missionária, né? A gente já pensa, ela vai para aqueles lugares. Mas ele mandou todos. No caso ali, os 11. Ide, vai e prega o evangelho a toda criatura. Quem crê em mim e for batizado será salvo. Se nós representamos os discípulos, esse comando também é para nós, né? Jesus, ele não especificou, você vai para aquele lugar, você vai para aquele lugar lá. Não, ele só falou, ide e pregai o evangelho. Pode ser de diferentes formas, porque o Espírito é o mesmo, mas a forma de atuação muda. Quando a gente estuda também sobre Jesus, a gente encontra tudo, né? Jesus, ele foi o maior líder da história. O maior líder. Sempre que você pensar em liderança,
E você pode pensar em liderança na igreja, mas liderança empresarial. Se você se espelhar em Jesus, você acerta. Porque, gente, era um homem. E se liderar quem tem o Espírito Santo já é difícil, imagina liderar 100. Titiara sabe, né? Pensa isso, gente. Um homem pegou 12 discípulos que eram jovens, tá? Eles eram jovens. Só o que era mais velho, assim, era Pedro, mas todos eram jovens. E mudou o mundo com esses 12 discípulos. A empresa de Jesus deu sucesso, né? A gente é um fruto disso. Ele é um dos melhores líderes de todos. Jesus, sem sombra de dúvidas, é. E está impactando a gente até hoje. E uma coisa muito interessante é que, quem lembra daquela história que Jesus ele pregava para multidões? 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, 7.000 pessoas. Vocês já se perguntaram, quando vocês estavam lendo, como que Jesus falava para esse tanto de gente? Não tinha isso aqui, né? Vocês já se perguntaram como é que isso aconteceu? Uma vez eu já falei, Deus, como? Eu questionei. E a gente tem que ler a Bíblia assim, senão a gente não... Né? O Senhor te responde quando você pergunta. Aí eu questionei, aí beleza, eu fiquei com a minha pergunta lá guardada no meu coração e continuei lendo. Aí um dia eu estava escutando um historiador e ele estava explicando exatamente isso. Como que Jesus falava para 5, 6, 7 mil pessoas. E a resposta é muito simples. Se eu tiver aqui sem microfone, umas 50, 30 pessoas vão me ouvir. Só que essas 50, 30 pessoas vão fazer o quê? Falar para aquelas lá. Falar para aquelas lá. Falar para aquelas lá. Pirâmide, gente. Ó, quem criou a pirâmide foi o Senhor. Você está vendo? Eu falo para o pastor, aí o pastor vai lá e conta para outras pessoas. Não existe, não tem como uma pessoa conseguir... Jesus era homem. Ele falar para tantas pessoas. É igual a multiplicação dos pães e peixinhos. Eu creio que os 12 discípulos eles não deram para todas as pessoas. Eu vou dar um cesto para você, aí você vai espalhando, aí você vai espalhando, aí você vai espalhando. Foi assim que funcionou. E é assim que funciona até hoje. E graças a isso, nós estamos aqui. Mas a pergunta que fica é, Jesus falou, deixa eu ver qual que estão aqui. Volta um. Volta mais um. Pronto, pode deixar nesse aí. Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Ele só falou, ele não deu muitos detalhes, né? Ele falou dos dons, mas ele não falou como. Ele não falou o que eles tinham que falar, ele não falou o que eles tinham que fazer, eles não tiveram curso de evangelismo, eles não tiveram... Quando eu, o Juan e a Alan fazer um curso de evangelismo, tinha uma pulseirinha, né? De cada cor. Não tinha isso, não. Não tinha pulseirinha, não tinha uma explicação, não tinha um texto pronto, ninguém... O Senhor só falou assim, ó, fica ali em Jerusalém até o Espírito Santo descer. Aí depois vocês se viram, né? Mas, olha o que fala em João 5:19. Jesus lhes deu essa resposta. Eu lhes digo, isso aqui foi bem antes. Eu lhes digo, só para contextualizar, tinha pessoas questionando Jesus acerca do que ele falava. E aí Jesus fala o seguinte, eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Gente, criança é desse jeito. Criança é desse jeito. Quando a gente vê uma criança imitando, por exemplo, filho chega em casa falando palavrão. Ele tirou aquele palavrão do nada? Ele ouviu na creche, ele ouviu na casa. Filho só imita o que o pai faz. Ou que outra pessoa faz. E o próprio Jesus fala isso. O filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer.
Porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês. Ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. E aí Jesus ainda fala lá em Atos 1:7. E aí já depois do ide, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda Judeia e Samaria. E até, 8. E até os confins da terra. Vamos lá, gente. Gravem esse nome aqui, ó. Testemunhas. Testemunhas. Testemunha significa mártir, né? E ou não foi a Vivi, ou foi... alguém falou sobre, de fato, testemunhas. Ser minha testemunhas em toda a Jerusalém. Quando a gente fala de missão, o nosso papel, para quando a gente chega no Ribeirinho, para quando a gente chega... Como é que é o nome da ilha? Marajó, para quando a gente chega no Japão, na Coreia, na África, é ser testemunha de Jesus. Só que como, e este é o ponto, nós vamos ser testemunhas de algo que nós não passamos, algo que nós não conhecemos. O próprio Jesus, que era uma testemunha do céu, era uma testemunha de como ser filho, ele fala: eu só faço o que eu vi meu pai fazer. Jesus, ele fala simplesmente o que ele viu. E quando nós vamos fazer missões, seja em outro lugar, ou na igreja, ou nos nossos momentos de comunhão, nós temos que ser testemunhas. Amém? Glória a Deus. Mas sabe, para você ser testemunha de Jesus, eu vou falar de Jesus para Vivi. Ô Jesus, ô Vivi, Deus te ama, Jesus te ama. Como você vai falar que Jesus te ama se você não sabe que Jesus, o que é o amor de Jesus? Como? Sabe como a gente sabe que é o amor de Jesus? Quando a gente olha os nossos pecados e vê que Jesus nos perdoou. Assim que você conhece o amor de Jesus, é assim. Agora, se eu não reconheço os meus pecados, eu não sei os meus pecados. E se eu não reconheço meus pecados e eu não sei os meus pecados, eu não preciso do amor de Jesus. Aí como que eu vou chegar na Vivi e falar: Vivi, Jesus te ama? Para que ela vai precisar do amor de Jesus? Para nada. Sabe, gente, a missão, e o Senhor foi... Porque eu fui falando, Deus, tem misericórdia. Porque, às vezes, eu poderia passar um videozinho, só que, às vezes, o nosso coração não está naquele negócio ainda. Às vezes, a gente vê, se sensibiliza, cristão ou não cristão, mas a gente não entendeu o negócio ainda. A gente não entendeu ainda. E sempre, sempre, sempre vai começar aqui. Sabe, quando a gente vê uma pessoa louca por Jesus e eu quero falar e canta aquela música, eu quero gritar para o mundo inteiro. Essa pessoa, ela conheceu o amor de Jesus. E aí, quando você vai falar para uma pessoa, aquela pessoa vai ver verdade. Aquela pessoa vai ver verdade. É muito engraçado. Eu atendendo no consultório, gente, eu sei claramente quando uma pessoa está falando a verdade, uma pessoa está mentindo para mim. A gente que está falando, a gente acha que não. Mas eu sei claramente. Ela está falando a verdade e ela está mentindo. Quando você tem um testemunho, você carrega consigo verdade. E aquela pessoa que você vai estar lá evangelizando, falando de Jesus, ela vai saber, realmente, alguma coisa aconteceu aí. Alguma coisa aconteceu. Perguntam para o Senhor, qual é o maior versículo, o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas.
E se eu puder falar um segundo maior, é amar ao próximo como a si mesmo. Tem como, olha lá, amar ao próximo como a si mesmo. Se eu vou amar o próximo como eu amo a mim mesmo, para amar o próximo eu tenho que amar a mim mesmo. Concorda? Se eu não amo a mim mesmo, é impossível. Pronto, é impossível fazer uma missão. Porque como é que eu vou amar o próximo? Dandara, mas eu amo a mim mesmo. Aí eu estava lembrando da pregação do Dudu sobre amor. Que existe vários tipos de amor. Mas todo amor, ele só é puro quando tem junto o amor de Deus. Às vezes, você ama a si mesmo. Sem o amor de Deus, você se idolatra. Mas quando você ama a si mesmo, sabendo como o Senhor te ama, aí sim você vai conseguir amar o próximo. Faz sentido? Deu para entender? Deu para entender? Até para você amar a si mesmo, você precisa da revelação do Senhor. Porque, às vezes, a gente nos ama baseado no que a gente faz. Né? Baseado no que a gente faz. Muitas vezes é assim. Muitas vezes eu me amo porque a minha mãe falou, parabéns. E você se ama, nossa, eu sou legal. Mas quando você perde esses negócios aí que você faz, como é que você se ama? Sabendo que Deus te ama. Então, se você não tem a revelação do Senhor sobre o amor sobre você, você não se ama. E é impossível você amar o próximo. Eu estava refletindo. Olha pessoas que tratam todo mundo mal. Essa pessoa não se ama. Conversa um pouquinho com ela. Se ela está tratando todo mundo mal, ela não ama o próximo. E se ela não... A Bíblia explica tudo, gente. E se ela não ama o próximo, bem provavelmente, ela pode se achar. Mas você conversa um pouquinho com ela, você vê que ela não se ama. Vocês estão vendo que quando a gente vai cuidar de pessoas, o trabalho começa na gente? A gente até cantou a música, né? A gente até cantou. O trabalho, ele começa na gente. Faz sentido? Amém? Glória a Deus. Já pulei tudo isso aqui. E é muito engraçado. Essa pregação é muito mais para mim do que para todo mundo, tá, gente? Sempre é assim. Se não for assim, não faz sentido. Porque como é que eu vou ser testemunha aqui? Como é que eu vou ser testemunha aqui se eu não falo a verdade do que eu estou passando? Quem me conhece, eu sou uma pessoa... Sabe uma pessoa chata? Eu sou muito chata. Muito. E principalmente com injustiça. Só que a gente pode falar, nossa, mas que justo. Nossa, mas é muito legal você ser justa. A Luma, um dia ela veio me confrontar, ela é assim, né? Ela faz piadinha. Ela falou assim, Dandara, você parece tanto Jesus, só que só quando ele está destruindo o templo. Aí eu, meu Deus. É isso, gente. Você confronta com a piada. Eu achei ótimo. Aí eu fiquei refletindo. Aí ele tá escandalizado. Aí eu falei, fazer o quê, né? Não tinha nem como responder, gente. Não tinha nem... Pelo menos eu tô parecendo com Jesus, né? Pelo menos isso. Aí... E, de fato, Jesus viu ali injustiça. Mas não é sempre que a gente tem que destruir o templo. Porque quando Jesus ele andou ali sobre Jerusalém e sobre todos os lugares que ele andou, o que ele mais viu foi injustiça, gente. O que ele mais viu. E quando eu vejo uma injustiça, quando eu vejo uma coisa errada, isso me dá uma raiva. E ultimamente, vamos rir para não chorar, né? Ultimamente tá acontecendo uma situação específica na minha vida que, meu Deus, é uma raiva que eu falei, Senhor, me ajuda. Mas o Senhor está ensinando. E é justamente sobre isso aqui que eu estou falando hoje.
A gente tem que ser sincero com Deus, né? Eu vou falar igual o pastor Roberto. Se você me julgar, o problema é seu. Mas eu vou te falar a verdade. Muitas vezes, como o Senhor fez com Moisés, ele endurece o coração de um homem para te ensinar algo. Se Moisés chegasse ali em Faraó e brigasse com Faraó, que estava com o coração endurecido, não ia mudar nada. Por quê? Porque Deus endureceu o coração de Faraó. Deus. E se para você desendurecer o coração de uma pessoa, você precisa de quem? De Deus. E Deus não queria isso. Então, se Moisés chegasse ali e brigasse, só ia piorar a situação, porque o exército de Faraó era 1000 vezes maior. Coitado do povo, não tinha nada ali. E aí só que a gente tem que aprender na prática, né? Aí eu tô passando nessa situação e aí eu não fui brigar, né? Fui brigar com amor, tananã. Aí eu aprendi que o coração tá endurecido, então não deu certo. Aí eu falei o quê? Ok, não tem como eu fazer nada? O que eu vou fazer? Orar. Só que quando a gente vai orar por quem está nos irritando, o início é complicado. Aí eu orei assim, Deus, olha, a minha vontade, literalmente assim, a minha vontade é que o Senhor meta ali um terremoto e exploda aquele lugar. Aí quem lembra aquela passagem, tá todo mundo cara feio, olha aí, não se escandaliza. Jesus mesmo falou, a minha vontade é que o Senhor me livre, mas que seja feita a sua. Quem lembra daquela passagem? Aí eu só lembro da Bíblia, né? Que tinha Arão no deserto, aí o Senhor foi lá, os líderes não gostavam muito de Arão ser líder. Aí o Senhor fez o quê? Abriu a terra e jogou todo mundo debaixo da terra. Aí eu falei, Senhor, abre a terra e joga tudo. É a minha vontade. Mas Deus, aí na mesma hora veio o Espírito Santo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. E, sabe, uma das coisas que a gente tem que aprender, porque muitas vezes, quando a gente vai crescendo no caminho cristão, e a gente vai se ajeitando em algumas coisas, aí a gente vê outras pessoas errando, aí você fica escandalizado. Você fica escandalizado. E aí, o seu amor pelaquela pessoa é baseado na sua justiça. Só que o amor de Deus não é. Não é. E a todo momento que parece que realmente o Senhor quer ensinar, é o Senhor me confrontando com relação ao amor das pessoas. Exemplo, vou dar um exemplo. Não vou usar Vivi, não, coitado, já usei tanto. Maria. A Maria faz uma coisa que me irrita. E tipo assim, eu tô certa, exemplo. E a Maria... Aí, quando faz uma coisa que me irrita, que é errada, eu já fico irritada. Eu falei, Senhor, tá tudo errado, Deus. Olha isso. Senhor, confronta, exorta. O que o Senhor faz? Mostra o amor dele. E isso escandaliza tanto. Tanto. Já viu isso acontecendo, Maria? Você vê uma pessoa errando. Aí na sua cabeça, o que tem que fazer? Senhor, tá errado. Confronta, Deus. Olha isso. Aí o Senhor vai lá e, sei lá, usa uma pessoa para dar uma palavra de amor, de consolo. Aí você fala, que isso? É o amor dele? Você tem que entender? Não. Você não precisa entender. Ele é assim. Ele é assim. E se a gente não tiver esse coração, como que a gente vai falar de Jesus para as pessoas? A gente esquece que a gente também era assim. Que, para a gente estar aqui hoje, talvez a gente fez coisa muito pior. E a única coisa que Deus fez, sabe fazer o quê? Tirar a venda dos olhos. Talvez a venda dos seus olhos, que foi tirada dos seus olhos, não foi tirada do irmão. E o Senhor quer te usar para tirar a venda. Mas a gente não faz. Porque nos falta amor.
E aí, quando o Senhor ele quer falar algo para a gente, ele vai lembrando os versículos. Por que a gente tem que ler a Bíblia? Com quem que o Senhor ficou? Prostituta? Os mais... Os piores. Os piores. Piores. E é o amor dele. Será que se a gente não tivesse naquela época, a gente não seria como os fariseus? Tipo assim, Jesus, olha isso aqui. Tá errado. Tá errado. Não é? E eu entendo que a cada vez mais nós temos que ter a revelação do amor do Senhor. Porque quando a gente ama como o Senhor ama, que talvez a gente não vai entender esse amor mesmo. Eu estava vendo um negócio que, nossa, falou muito comigo. A gente quer ser o sabichão, a gente quer entender tudo. Só que entender é diferente de conhecer. Às vezes você quer entender por que Deus está fazendo daquele jeito, daquela forma, não. Sendo que a única função sua é conhecer a Deus. Você não tem que entender tudo. Você tem que conhecer. E Paulo fala que um dia a gente vai entender, né? Um dia a gente vai entender. Um dia a glória em sua plenitude. Mas aqui a gente tem que conhecer. E esse coração de estar junto com os pecadores, de ajudar, é só tendo o coração de Jesus. E tudo volta para uma coisa: conhecer Jesus. Porque quando você conhece, você é transformado à sua imagem e semelhança. E aí você vai amar o próximo pecador como Jesus amava. Eu acho que foi a Vivi que leu. Paulo estava lembrando Colossenses dos seus pecados. Por que Deus... Eu já perguntei isso para Deus. Por que Deus não apaga o que a gente fez no passado? Não é? Né? Parece que aquilo é vergonhoso que a gente fez no passado antes de conhecer a Jesus. Para você dar valor à graça. E para você entender o próximo. Amém? Glória a Deus. Aí em Lucas 7, né? 7:7 vai falar assim. O Senhor está lá com Simão. E aí tem uma mulher que fica beijando o pé de Jesus. Beijando. Aí Jesus fala assim, ó, Lucas 7:7. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Aí, eu questiono bastante, para o Senhor me explicar, porque não adianta eu só ler, falar que lê e não entendi. Eu falei, Deus, não é justo, né? Se uma pessoa pecou muito, então ela vai poder te amar mais. Não faz meio que sentido, ó? Você colocou no certo? Será que eu que errei? Tá bom. Então, ignora isso. Eu não sei. Acha aí no Google, o Mateus, qual que é o versículo. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Aí eu pensei, né? Se você tem pouco pecado, você pouco foi perdoado. Então, você pouco ama. Só que isso não seria justo. Porque, senão, uma pessoa amaria muito a Deus, porque ela foi muito perdoada. E a outra amaria pouco. É 7:37. 7:37. E a outra pessoa amaria pouco, porque ela pouco foi perdoada. Aí, pronto. Só que a verdade, gente, é que todo mundo é cheio de pecado. Todo mundo é cheio de pecado. Por que aquela mulher, ela muito ama? Porque ela reconheceu os seus pecados. Se você reconhece os seus pecados, você é muito perdoado. E você muito ama. Todos nós podemos amar mais ao Senhor. Baseado no quê? No perdão dele. E o perdão dele vem quando? Quando a gente reconhece nossos pecados. Amém? Já indo para o final,
já indo para o final, é muito engraçado como Deus, ele se mostra perfeito no meio da nossa imperfeição. Um dia, eu perguntei para Deus, eu estava orando, né, sobre adoração e tudo mais. Aí, eu acho que até já falei isso aqui uma vez na igreja. Eu falei assim, ó. Deus, me ensina a louvar como os anjos. Sabe, que eles ficam ali, dia e noite, noite e dia, santo, santo. Aí tem até umas músicas que falam o que é que eles veem, que eles fazem adorar assim, né? Aí eu falei, Deus, eu quero muito adorar como os anjos. Me ensina, me mostra, porque às vezes, ó, a gente é humano, gente. Às vezes a gente está aqui, aí a gente se dispersa com alguma coisa. Aí, gente, os anjos não se dispersam, porque eles ficam ali 24 horas adorando. Aí o Senhor ministrou no meu coração assim, eu não quero que vocês adorem como os anjos. Os anjos, ele adora do jeito dele. O Senhor, ele quer que nós, com a nossa imperfeição, adore a ele. É isso que ele quer. E é tão interessante como o Senhor, ele se mostra perfeito com as nossas imperfeições. Tem gente que fala que os anjos queriam pregar, mas não está na Bíblia que eles queriam pregar. Eles não queriam pregar. Mas, vocês concordam que o Senhor poderia ter escolhido os anjos para pregar? O Senhor poderia ter feito assim e pregar o evangelho. Ele não precisa da gente. Ele não precisa de nós. Ele poderia ter sido um querubim, um serafim, um ancião, qualquer coisa, ou até ele para vir pregar. Mas ele escolheu eu e você para cumprir o ID. Por quê? Porque só quem provou de algo pode explicar algo. Só quem é testemunha pode testemunhar. Só quem provou o perdão e o amor de Deus pode explicar para outra pessoa sobre o perdão e o amor de Deus. Não tem como eu pregar para outra pessoa o que eu não provei. Não tem como eu falar do amor de Deus se eu não conheço. Então, nós vamos sim cumprir o nosso ID, porque é para todo mundo. Mas nós temos que buscar conhecer mais a Deus. Buscar conhecer o amor dele por nós e o amor dele pelo próximo. Amém? Então, recapitulando tudo que eu falei. O que é necessário para entendermos e sermos mais eficientes quando a gente fala de missão? Conhecer o Senhor e conhecer o seu amor. Olhar para os outros assim como o Senhor olha. A palavra fala que o profeta, a profecia mostra o coração. E é o dom que a gente mais tem que buscar. Então, Senhor, me mostra o coração dele. Me faz entender o que o Senhor olha, por que o Senhor ama. Me faz. Entender o chamado do Senhor. Quarto, pedir a capacitação do Espírito Santo. Jesus, ele falou o seguinte, em Lucas 4,18. Agora eu acertei. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos homens. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Se o Espírito Santo capacitou Jesus, será que nós não precisamos de capacitação? Para curar os enfermos, para palavras de conhecimento, para profecia, para cura. Paulo fala assim, ó, minha mensagem e minha pregação não consistem de palavras persuasivas de sabedoria, mas demonstração do poder do Espírito. E, por último, a quinta coisa que eu trouxe para a gente aperfeiçoar quando a gente fala de missão é oração. Às vezes, nós não vamos chegar em lugares. Mas teve um dia, e eu já estou finalizando mesmo, que o pastor ele foi evangelizar para uma pessoa e ele falou assim, Dandara, ora para Deus abrir o coração dela. Aí eu, tá bom, né? Eu vou orar, mas eu estava meio que um pouquinho sem fé, né? Tipo assim, eu vou orar para abrir o coração da pessoa. Aí, olha o que a palavra do Senhor fala. Ah, isso aqui eu quero que você ponha, tá? Colossenses 4,
versículo 3. Paulo está falando para a igreja de Colossenses. Olha só, gente, que forte. Paulo, que é Paulo, falando para a igreja de Colossenses. Ao mesmo tempo, orem por nós, para que Deus nos abra uma porta para a mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa proclamá-lo, como me cumpre de fazê-lo. Às vezes você não vai chegar lá, mas através da sua oração, o coração de uma pessoa vai estar aberto para o Senhor. Por isso, eu quero finalizar orando. Vamos orar a Deus. Ok? Vamos orar. Se quiser apagar as luzes para o pessoal... Vamos falar com o Senhor para Ele primeiro trabalhar em nós. E também nós vamos orar pelos missionários. Amém? Amém. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Senhor Deus, obrigado por mais um dia poder falar do Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai, ter a revelação da Tua palavra. Pai, eu quero te agradecer pelo teu amor. Eu quero te agradecer pelo teu sacrifício por nós, Jesus. Pai, e eu oro para que a revelação desse ato de Jesus cada dia se torne mais real para nós. Pai, que nós não passamos nenhum dia sem entender, compreender e agradecer pelo que o Senhor fez por nós. Pai, que a tua infinita misericórdia, Senhor, seja real para nós, Paizinho. Pai, que o Senhor venha nos lembrar, Deus. Que o Senhor venha nos lembrar daquilo que foi feito, de como que nós somos falhos, de como nós precisamos constantemente do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que nós não tenhamos, Pai, corações duros, mas assim como fala a tua palavra, que a cada dia mais nós cresçamos em conhecimento do Senhor, Pai. Que a gente te conheça e prossiga em te conhecer. Porque só quando nós conhecemos, Deus, nós podemos testemunhar do Senhor, Paizinho. Só quando nós conhecemos, só quando nós te vemos, nós podemos revelar do Senhor para outra pessoa. Por isso, Senhor, eu oro para que nós cresçamos em conhecimento como igreja, Pai, do teu amor, Pai, da tua realidade. Para que nós possamos, Pai, ser testemunhas onde quer que o Senhor nos coloque, Deus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor também venha nos capacitar com teu Espírito, Senhor, para que nós não venhamos a ter palavras persuasivas, mas que nós venhamos demonstrar e manifestar o poder do Espírito Santo, aquilo que o Senhor já fez em nossa vida e o que o Senhor vai fazer através de nós. Que o Senhor venha derramar dons, Paizinho, que o Senhor venha derramar, Senhor, profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons de curas e milagres, para que nós venhamos testemunhar e manifestar do teu poder. Eu oro, Senhor, para que o Senhor coloque em nós o olhar de Cristo. Pai, que nós venhamos a amar como o Senhor ama. Que nós venhamos a olhar, Pai, para as pessoas, não pelo aquilo que elas estão fazendo, mas por como o Senhor olha, Pai. Que nós venhamos olhar para os teus filhos como o Senhor olha. Que nós venhamos a amar as pessoas, meu Deus, como o Senhor ama, meu Deus. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos também aqui em igreja, Deus, colocar todos os missionários que estão ao redor do mundo, Pai. Todas as missões, Deus, grandes ou pequenas, Pai. Pai, que eles venham provar daquilo que o Senhor falou, Pai. Quando o Senhor direcionou os seus discípulos, Senhor. Que eles peguem serpentes e não sejam mordidos. Que eles tomem venenos e não sejam envenenados, Senhor. Que eles venham expulsar demônios. Que eles venham falar em línguas. Que eles venham alcançar pessoas, Deus. Que os teus anjos estejam ao redor deles, Paizinho. Que o Senhor venha livrá-los, Pai, de qualquer pedra de tropeço, meu Deus. E que, acima de tudo, eles venham crescer em conhecimento do Senhor. Que eles venham ver a graça do Senhor manifesta na vida deles, Senhor. Pai, que o Senhor venha abrir portas, Deus. Pai, eu oro, Pai, ao redor do mundo por todos os corações fechados. Para que o Senhor venha abrir corações, meu Deus. Para que venham receber da tua palavra e do teu evangelho, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai.
para a glória de Deus, Pai. Porque nós, meu Deus, somos luz do mundo. Nós somos sal da terra, Senhor. E, Pai, toda semente que é jogada, ela não traz só um fruto, mas ela traz vários. Então que, Pai, nós venhamos a frutificar em 1 por 100, meu Deus. Que todas as sementes lançadas venham frutificar em mais e mais pessoas. Porque, Pai, nós oramos por Maranata. Nós queremos que o Senhor venha, mas nós sabemos, Pai, que toda a terra tem que te conhecer. E por isso nós oramos, Senhor, porque nós não queremos que o inferno esteja lotado, mas nós queremos que o céu esteja cheio, Pai, de filhos e filhos que te amam e que te conheçam, Pai. Por isso, Deus, eu oro em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém.